Como que vai funcionar essa dinâmica da abertura da CPI, já que a Justiça determinou aí que em 72 horas seja instaurada a CPI? Boa tarde. Boa tarde, Moisés. Boa tarde, amigos e amigas que estão aí nos assistindo na Ilha News. Veja só, uma decisão judicial tem que se cumprir. A decisão, na parte dela, ela manda que em 72 horas, a decisão também liminar, ele possa cumprir a decisão do juiz, sob pena de liminar de 10 mil diários. Certo. Como é o procedimento? Eles podem recorrer, claro, pode recorrer, mas tem que cumprir a abertura. Nós estamos em recesso e vamos apresentar os requerimentos. Possivelmente ele vai ser intimado de hoje até segunda-feira, o presidente da Câmara, que terá que cumprir a determinação judicial. Nós, da bancada de oposição, iremos dar os cumprimentos devidos, fazendo os requerimentos ao presidente para apresentar a composição da comissão da bancada de oposição para nomes que possivelmente irão participar da comissão, que tem 5 integrantes. Então, qual é a dinâmica? O presidente vai receber a intimação da sentença, terá no prazo de 72 horas para instaurar a CPI, e aí nós apresentaremos os requerimentos e ele terá que instaurar. Como está de recesso, possivelmente ele vai chamar a comissão do recesso, composto pelo presidente, pelos líderes da bancada de oposição e de situação, e eles vão deliberar a instauração de imediato, porque não podemos esperar, porque tem prazo determinado. Então eu acredito que nessa próxima semana teremos já a determinação do dia de fato que vai se reunir, determinar a comissão e aí sim instaurar os procedimentos administrativos, e a CPI tomará corpo e dará os desdobramentos possíveis jurídicos. Porque a gente precisa fiscalizar e precisa fazer com que a coisa aconteça da melhor maneira possível. A gente vê aí, Moisés, hospital, caindo aos pedaços, é o que a gente mais escuta. Falta medicamento, falta insumo, falta estrutura, às vezes básica, de lençol. Quantas vezes a gente não já recebeu assim, as pessoas dizendo, olha, não tinha lençol lá, eu tive que ir, não tinha medicamento tal e precisei voltar para casa porque não pude ser atendido. Então a gente precisa fiscalizar, e hoje a Justiça dá uma resposta importante, uma resposta de que ela está atenta, que a gente deve acreditar e que a Justiça realmente dessa vez se fez valer aqui na nossa cidade. O juiz Paulo Ramalho, ele garantiu, ele já tinha dado essa sentença antes, ele garante agora que a sentença deve ser cumprida, como meu colega Jean falou, por mais que a Câmara recorra da decisão, mas eles precisam instalar isso. Ele tem 72 horas, e nisso eu quero convocar toda a população a ficar atento e a cobrar também, porque se ele não instalar dentro de 72 horas, vai pagar a multa diária de 10 mil reais. E eu quero dizer para você assim, que teve várias situações que foram apresentadas aqui na Câmara de Vereadores, situação que foi conferida, situação de documento que foi periciado e que tivemos que abrir a CPI. E agora o doutor Paulo Ramalho dá essa decisão, essa sentença, para que a CPI seja aberta, para que a gente possa estar mostrando a transparência do dinheiro público. Eu acabo de receber um comunicado aqui, Moisés, é bom que a gente fale em público ao vereador Jean e à vereadora Evinha. Eu acabo de receber um comunicado aqui que diz assim: segunda-feira a CPI morre. Eu quero dizer que ela não morre segunda-feira, a CPI. Segunda-feira eles têm que estar preocupados em instaurar a CPI para que a gente mostre lá a transparência do recurso público. Então eu quero dizer a você que está lá diretamente do governo, ou então que está preocupado nesse exato momento, diga que a CPI está morrendo ao juiz, vá para a justiça, diga que o nome dele não tem grande valia, não tem valor. Certamente, se eu não cumprir uma ordem, ele está descumprindo uma ordem judicial, ele pode responder. Ele mencionou sem prejuízo de improbidade. Pelo crime, Inclusive, ele desobediência, desacato ao judicial. Ele pode correr em sanções de improbidade, não é? Ele é um agente público, político, ele tem que cumprir o que determina a lei. E para desfazer uma sentença que é de mérito, o trâmite é só uma apelação.
no resultado da apelação. Então, diferente do que foi da outra vez, que teve uma decisão interlocutória, agora uma sentença de mérito. Ele pode recorrer? Pode. Sim. Agora ele tem que cumprir a determinação judicial. Ou seja, ele tem que recorrer cumprindo. Cumprindo. E vai sofrer. O juiz escreveu aqui, disse bem, que em cada descumprimento ele tem sanções. Ele tem um prazo de 72 horas para instalação, sob pena de multa diária de R$10 mil, sem prejuízo das demais sanções por improbidade e desobediência. Então já está escrito. Ou seja, paga multa e ainda pode ser responsabilizado também judicialmente, caso... Ele como pessoa física. Ele como pessoa física. E agente político. Ele como agente político, que é presidente dessa Sim. Câmara, né? Então, de um poder, o juiz ele deixa claro aqui, onde está bem aqui registrado, marcado aí, ó, deixa bem claro. Você que está sobre a assistindo aí questão agora. Se o presidente achar por bem do descumprimento. Então, eu acredito muito na justiça, e se o presidente achar por bem de não cumprir, ele não está cumprindo uma ordem do vereador, e sim do da judiciário, da justiça.